Uma boa noite, que a graça e a paz esteja com todos, meus amados ouvintes. Venho aqui através desta live trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jaime Teixeira, pastor da comunidade cristã, resgatando vida para o Senhor Jesus. Uma igreja que está situada aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu, bairro Jardim Nova Era. Quero convidar a você para neste domingo estar conosco ali a partir das 19h30 na rua Nilton Tinoco 475. Eu estarei ali ministrando uma palavra para abençoar a sua vida. Aqui vai o meu abraço para todo o Brasil, por todos os lugares onde tem chegado a minha voz. Aqui vai o abraço do pastor Jaime. Mando aqui também um abraço especial para o povo do Pará, para o povo aí de Três Rios, mais de Espanha, Rio das Ostras, São Paulo, enfim, todo o Rio de Janeiro. E para todos os membros aqui que faz parte do nosso ministério, resgatando vidas para o Senhor Jesus. Eu venho aqui nesta noite estar orando por você e trazer uma breve mensagem ao teu coração. E essa mensagem nós vamos ler no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, a partir do verso 21, fala aqui de uma palavra profética, uma promessa de Deus para nossas vidas. Mas antes de eu estar ministrando essa palavra, eu venho agora orar e interceder por você, meu amado, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te louvo, Deus, te agradeço nesta noite por tudo que o Senhor já fez em nosso favor, por tudo que o Senhor já realizou, meu Pai, sobre esta nação. Eu peço, ó Deus, que nesta noite o Senhor continue a operar, meu Pai, na vida de cada ouvinte desta live. Que o teu Espírito, ó Deus, esteja acendendo a chama da fé, que está apagada neste coração, mas que esta seja uma noite de vitória, meu Pai, para esse ouvinte desta mensagem. Ó Deus, não só hoje, mas todos aqueles que ainda vão ouvir esta mensagem, que o Senhor venha operar as tuas maravilhas em seus corações e resgatar eles, meu Pai, para a tua maravilhosa luz, resgatar eles, meu Pai, das trevas, resgatar eles da morte para a vida e fazer que a tua luz resplandeça, Senhor, no seu viver, na sua casa e na sua parentela. Por isso eu clamo neste momento, ó Pai, por esta nação, por todos os estados do Brasil, por todos os bairros, por todas as ruas, por todos os vilarejos, aonde estiver chegando a minha voz, chega a bênção do Senhor, chega a vitória, meu Pai, na vida deste ouvinte. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui deixar uma palavra, que o capítulo 44 de Isaías, ele fala de uma soberania de Deus, fala que Deus é soberano acima de todas as vaidades dos homens e de todos os ídolos do homem. Então o capítulo Isaías, do capítulo 44 até o versículo do 1 ao versículo 20, fala de um povo que não crê em um Deus, mas um povo que cria um Deus. Olha bem a diferença de um povo que crê em um único Deus e um povo que crê em um Deus. Isso quer dizer que eles não crêem no único Deus, mas ele crê nos deuses que eles criam. E esse capítulo 44, ele fala dessa soberania de Deus, que nós devemos crer e confiar na soberania de Deus. E no versículo 2 do capítulo 44, fala assim: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre os sedentos, e rios sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, e as minhas bênçãos sobre os seus descendentes. Então, embora Deus tenha começado o capítulo falando de promessa, mas ele começa também a exortar o povo, que o povo cria para eles um Deus, e eles deixam de crer no único Deus. Então, a partir do verso 9, diz a palavra: todos os artifícios de imagem, de escultura, são vaidade, e são coisas mais desejáveis, são de nenhum préstimo, e as suas mesmas testemunhas nada vê nem entende, para que eles sejam confundidos.
Então as pessoas criam para si um Deus. Então você observa que são um Deus que eles criam, que não pode dar a ele a vitória. Não pode dar a ele o perdão dos seus pecados. Não pode dar a ele uma direção para a sua vida, porque é um Deus criado pelo homem. Não é um único Deus que auto se criou para nos beneficiar com as suas bênçãos do céu. Então, quando eu falei aqui na tela, está aí o versículo 44, verso 21, mesmo o povo vivendo hoje afastado do único Deus, Deus aqui ele fala a partir do verso 21, lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto és meus servos, eu te formei, meu servo és, ó Israel, e não me esquecerei de ti. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então a Bíblia começa a nos mostrar que Deus aqui fala de uma palavra profética, uma palavra tão poderosa que vocês podem analisar esse texto, que ele fala assim, apaguei as tuas transgressões como a névoa. Olha bem, amado, ele está dizendo que apagou, e não que ele ia apagar. Então Deus estava falando que através desta promessa que viria um para remir, quer dizer, para resgatar, a palavra remir significa resgate, ele diz o seguinte, e os teus pecados como a nuvem, olha bem, apagarei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Mas ele fala uma coisa interessante, torne para mim, porque eu te remi, quer dizer, eu te resgatei. Então o nosso único Deus, ele enviou seu Filho a este mundo para nos resgatar da morte para a vida, para nos resgatar das trevas para a luz. E muitas pessoas hoje, embora um diz que crê em Deus, mas eles não crêem no único Deus, mas ele crê num Deus que eles criaram para si. Assim como esse povo aqui daquela época já havia idolatria, já haveria muitas imagens de escultura que as pessoas criavam e adoravam como um Deus, que isso é antigo. Mas Deus estava aqui falando de uma forma muito interessante. Eu quero que você acompanhe no verso 12. Olha o que diz a palavra, Isaías 44, 12. Olha, um ferreiro com atenaz, quer dizer, com torquês, trabalha nas brasas e forma com martelo e lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força se enfraquece e não bebe água e desfalece. Então aqui está falando de um homem que cria um Deus. Um homem que cria um Deus, né, com o seu martelo, com a sua própria força, né? Mas este homem tem fome. Este homem, ele se enfraquece, ele precisa beber água para se não desfalecer. Então a Bíblia fala, o carpinteiro estende a régua, desenha como uma linha, aplaina com a plana e traça com o compasso e faz a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Então as pessoas criam Deus para ficar olhando para ele toda hora, todo momento, mas eles querem olhar para esse Deus com o olho carnal. E Deus, ele quer que nós olhamos para ele com os olhos espirituais. Quando nós fechamos nossos olhos, elevamos nosso pensamento a ele e criamos esse Deus em nossa mente, em nosso coração, e não apenas uma imagem de escultura criada pela força de um homem que precisa comer, se alimentar, que precisa beber água para não desfalecer as suas forças, ao qual cria um Deus para si. Mas ele disse, quando corta para si cedro, toma também o cipro, o carvalho, assim escolhe dentre as aves do bosque, planta um almeiro e a chuva faz crescer. Então serve ao homem para queimar, e toma deles e se aquenta, e acende-se quase o pão, também faz um Deus, e se prostra diante dele, também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Então você vê que o povo, por eles não crerem no único Deus, eles criam um Deus. E por eles criar um Deus, ele cria vários atalhos para que as pessoas possam se aproximar de Deus, mas esses atalhos não nos mostram como que nós podemos chegar diante de Deus.
muitas das vezes, nós entendemos que as pessoas às vezes ensinam por aí que a pessoa pode chegar diante de Deus em pecado. E nós sabemos que o único Deus, Ele criou o único plano perfeito para nos remir de todo o pecado, quer dizer, para nos resgatar do pecado, para nos tirar da morte para a vida, das trevas para a luz, para que nós possamos entrar em sua presença. Mas infelizmente os deuses que são criados, os intermediários que são criados, mas esses intermediários não te dão a você a garantia do perdão dos seus pecados. Infelizmente hoje existem muitas religiões que criam para si um Deus, ao qual que pede que esse Deus ainda venha interceder por eles na hora da morte. Porque eles ficam vivendo a vida como pecador, morrem como pecador e depende da sua salvação na hora da morte. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Porque Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo, Ele nos resgatou da morte para a vida, se tornou o único mediador, o único intercessor, o único nome a qual o homem possa ser salvo debaixo do céu, porque não há outro nome, como diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 12, eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Atos capítulo 4, verso 12. Olha o que diz a palavra. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então nós podemos ser salvos, porque Deus fez uma promessa aqui no capítulo 44 de Isaías. Eu quero que você volte a Isaías comigo, acompanhando a leitura da palavra de Deus, né? No capítulo 44, no versículo 22, olha o que diz o texto. Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem, torna para mim, porque eu te remi. Isso quer dizer que Deus já morreu pelos seus pecados. Deus, Ele já apagou as suas transgressões. Você só precisa hoje voltar para Deus e crer nele de todo o coração. Como a Bíblia fala lá em Romanos 10:10, que é aquele que confessar com sua boca e crer de todo o coração será salvo. Então é muito importante as pessoas compreenderem isso. Que ele diz, eu já apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem, torna para mim, porque eu te remi. Quer dizer, você tem que tornar para Deus, voltar para Deus, porque é momento hoje, amado, de você crer que o tempo está próximo. Como diz em Marcos 1, o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está próximo, o tempo está se cumprindo, então se arrependa e volta hoje a crer no Evangelho. Como diz lá em Lucas 24:47, Jesus manda pregar o arrependimento, quer dizer, para as pessoas voltar para Deus e pregar para elas a remissão dos seus pecados. Eu vou até botar aqui na tela, é um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 47. Jesus disse que em seu nome deveríamos pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Começando pela igreja do Senhor, que Jerusalém representa a igreja gloriosa do Senhor. Por isso que a Bíblia fala que nós somos uma nova Jerusalém, ao qual Deus vai descer do céu, porque nós vamos ser arrebatados com Cristo e vamos descer para governar com Cristo como uma nova Jerusalém. Então nós temos que compreender isso, que você precisa hoje tornar para Deus, porque Ele já te remiu, Ele já te perdoou, Ele já te deu a condição de filho. Filho de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João, quero que você acompanhe a leitura comigo, no capítulo 1, versículo 12. Olha o que a Bíblia fala. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de seres feito filho de Deus. Quer dizer, antes você não era filho, você era apenas uma criatura de Deus.
Mas quando você recebeu o que Jesus fez por você, que foi morrer ali na cruz pelos seus pecados, você torna filho de Deus quando você torna para Deus e você recebe o perdão dos seus pecados. Mas a Bíblia diz que é importante que você crê no seu nome, não no nome dos intermediários e nem dos deuses que as pessoas criam, mas que você venha a crer no único Deus, o único nome ao qual o homem possa ser salvo, que é Jesus Cristo, aquele que o anjo falou para José: José, nem pense em largar Maria, sua esposa, porque o que nela está sendo gerado, ele é do Espírito Santo, e você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Então quero que você acompanhe essa leitura comigo em Mateus 1:21. O anjo apareceu para José. Se você voltar aqui no versículo 20, fala assim: e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, ou tua mulher, porque o que nela está gerado, olha bem, amado, está gerado, é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, amado, o próprio anjo foi o primeiro a pregar o evangelho para que José pudesse entender que aquela criança que estava sendo gerado, ele precisaria de ter o nome de Jesus, porque a palavra Jesus significa Salvador, porque ele salvaria o homem dos seus pecados. Isso tudo para que se cumprisse as promessas de Deus. Então a Bíblia começa a nos mostrar que esta promessa, ela se cumpriu quando Jesus foi batizado. Ele tomou sobre si os nossos pecados e ele foi para o deserto, como era feito no Antigo Testamento, lá em Levítico 16, Levítico 1, Levítico capítulo 4, que a oferta recebia pela imposição de mãos os seus pecados, pela transferência ali através de um sacerdote. E após aquela oferta receber os pecados, ela era imolada, ela era sacrificada para que o sangue desta oferta pudesse apenas encobrir o pecado do pecador. Mas em Levítico 16 fala que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no santuário, fazia um sacrifício por si mesmo, pela sua família, pegava um bode, sacrificava o bode, pegava o sangue do bode e expangia sobre o altar. E ali ele pegava um outro bode expiatório e impunha-lhe as mãos sobre a cabeça, transferia o pecado da nação para a cabeça daquele bode, e aquele bode era levado para um deserto onde não tinha nem água nem comida, e ali o bode ficava até morrer de fome. E a Bíblia diz que, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios poderia aperfeiçoar aqueles que a ele se chega, como diz em Levítico 10, capítulo 1, 2 e 3. Porque se pudesse aperfeiçoar, não precisava fazer várias vezes, porque aquele sacrifício era feito anualmente, porque ele tinha uma validade. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, verso 11, que Jesus efetuou o único e perfeito sacrifício, que é muito superior ao sacrifício dos animais, porque ele nos dá uma eterna redenção, porque ele liberta a nossa mente das obras mortas, que é o pecado, para que nós possamos servir ao Deus vivo. Então eu quero, meu amado, meu querido ouvinte, que você hoje tem que tornar para Deus, porque Deus já morreu pelos seus pecados. Deus morreu pelo pecado de todos. Pode ser o pior pecador de hoje, o pior bandido que você possa imaginar que existe hoje na face da terra. Até por esse pecado Jesus já morreu. Pode imaginar aí um estrupador, um ladrão, assassino em série. Até esse homem, o pecado dele, Jesus já morreu por esse pecado. Mas ele precisa hoje tornar para Deus e crer de todo o coração para que eles possam ser perdoados, justificados, para que ele possa alcançar os céus. Porque a salvação é para todos os pecadores. Das piores classes de pessoas, Jesus veio para eles. No período que Jesus veio a esse mundo, os publicanos, os fariseus, os doutores ali,
era considerado uma classe de pecadores muito grande, principalmente os samaritanos, os publicanos, os pecadores. Os cobradores de impostos, então, diz que era considerada a pior classe de pessoas que tinha. E Jesus foi ali, resgatou muitas ovelhas perdidas da casa do Pai. Quando Jesus resgatou Zaqueu, resgatou Mateus, que era cobrador de impostos, e Jesus ainda falou lá no Evangelho de Lucas para o povo que falou que ele foi à casa de um pecador, que ali havia chegado a salvação, porque ali haveria um filho de Abraão, porque um homem que exerceu a fé de Abraão, quando ele ali se desprendeu de tudo aquilo que prendia ele a esse mundo. Que ele falou: Senhor, a partir de hoje, a partir daquele momento que ele recebeu Jesus em sua casa, ele falou: olha, eu vou dividir metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E isso foi um fato que ele falou que ia fazer. E ele disse: se eu roubei, ele não falou que roubou, alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Então, isso prova que ele não havia roubado. Senão Jesus podia falar: então faça isso. Mas ele disse: se eu roubei. Não quer dizer que a pessoa às vezes é um publicano, é ladrão, né? Então, Jesus falou: hoje chegou a salvação a esta casa. Porque este também agora é filho de Abraão. Porque ele começou a guardar a fé no seu coração. Se hoje você guardar a fé no coração, você será remido, você será justificado. Porque a própria palavra de Deus, voltando para o profeta Isaías, onde eu comecei a pregação do Evangelho, Isaías 44, no versículo 21, olha o que diz a promessa: lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel, porque Jacó, ele passou a chamar Israel. Porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, e não me esquecerei de ti. Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna para mim, porque eu te remi. Ele não disse que ainda ia remir, ele já remiu. As pessoas só precisam crer e tomar posse. Como eu disse, não importa o que você tenha feito na sua vida, não importa qual tipo de vida você tem levado até os dias de hoje, não importa se você matou, roubou, se prostituiu. Eu quero dizer que hoje, se você se arrepender, isso quer dizer o quê? Volte para Deus, porque a própria palavra está dizendo: torna para mim, porque eu te remi. Torna para Deus, porque Ele te remiu, quer dizer, Ele te resgatou. A palavra remir quer dizer resgate. E Jesus veio a este mundo e nos resgatou com sua obra perfeita. Ele veio a este mundo, nos resgatou das trevas, nos resgatou da morte, para nos tornar luz do mundo e sal da terra. Então eu quero deixar essa breve mensagem a você, meu amado, para que você possa entender que hoje você pode tornar-se um filho de Deus. Se você quer hoje se tornar um filho de Deus, abra o teu coração agora. Deixa essa palavra entrar na sua vida, que eu vou estar orando por você, para que você torne-se um filho de Deus, torne um remido do Senhor, um resgatado do Senhor, não importa o que você tenha feito, desde que você creia de todo o coração. A própria palavra nos ensina, eu quero deixar esse texto aqui na tela também, para você ver que eu estou falando o que está escrito. Visto que com o coração se crê para a justiça, e se com a boca se faz confissão para a salvação. Olha bem, amado, porque diz a Escritura: todo aquele que nele crê não será confundido. Então presta atenção nesse texto que está dizendo, ó, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crede que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação,
Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Amém? Eu quero convidar a você a estar conosco neste domingo. Eu vou estar fazendo uma live domingo também lá ao vivo da igreja. A partir das 8h20 da noite já começa a pregação. Para a live não ficar extensa, eu estou fazendo só da pregação. Mas você, a partir de 8 da noite, eu já estou pregando, 8h10. Eu estou pregando uma mensagem. E você que mora próximo de Nova Iguaçu, eu convido a você para estar presente ali, num espaço físico, onde eu vou estar orando e abençoando a sua vida com o poder da palavra. Porque a Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Porque se o Filho vos libertar, meu querido, você será livre. Eu quero que nesta noite você se sinta livre pelo poder do nome de Jesus que te remiu. Soberano e eterno Deus, Pai glorioso e santo, diante de tua presença agora, Pai, eu clamo e suplico ao Senhor por este ouvinte, por este homem, por esta mulher, por esse jovem, por esse adolescente que está tornando para ti, porque o Senhor já lhe remiu e já perdoou todos os seus pecados. Então eu peço a Deus que o teu Espírito Santo venha sobre a vida dele, para que ele se torne uma nova criatura, lavada e remida, uma pessoa justificada e que se torna templo do teu Espírito. E que hoje, meu Pai, ele deixa de ser oficina do diabo, casa do cão, e passa a ser casa e morada de Deus. Porque a tua palavra nos garante que aquele que lhe ama e guarda a tua palavra, o Senhor vem para ele e faz nele uma morada. E eu peço a Deus na vida de cada ouvinte agora, que o Senhor venha fazer morada em seu coração, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Então eu quero deixar essa mensagem ao teu coração, que você esteja compartilhando aí. Aqui você pode compartilhar, copiar, fazer o que você quiser. Aqui não tem negócio de direitos autorais não. Pode curtir à vontade aí, copiar, não tem nada a ver. Amém? Infelizmente tem gente aí que posta um vídeo, quando a gente compartilha o vídeo, a pessoa diz que o vídeo é dele. Aqui não tem esse negócio não. Aqui é a palavra do Senhor. A fonte é a Bíblia. Então você pode aí copiar. Pode fazer o que você quiser. Pode postar no teu Face, pode postar no teu YouTube, pode postar na sua parede, pode postar no teu coração. Aqui não tem esse negócio não. Aqui não tem negócio de direitos autorais. Pode pegar e compartilhar à vontade e guardar essa palavra no teu coração para que ela também possa chegar a outros ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.